Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao segundo podcast, ao segundo episódio do Podcast Quariense. Dessa vez, recebo dois convidados mais que especiais aqui, a professora Raila e o professor Edionei. Com certeza vão trazer algo muito interessante, de interesse da sociedade quariense, tá? Quero aqui, já de antemão, agradecer a professora Raila, professor Edionei, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui e tirar, quem sabe, esse assunto vai tirar dúvida de muitas pessoas, muitos alunos que já estão aí, vão se formar hoje no ensino médio. E, com certeza, pessoas que já se formaram também ainda não tiveram acesso, não sabem como ingressar hoje em uma universidade. Entenderam? Então, muito obrigado por estar aqui. Também quero agradecer você que nos segue, você que se inscreve lá no nosso canal. Também quero agradecer, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no YouTube, @podcast.quariense. Lá você vai ter acesso a todos os nossos podcasts. É isso? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. E agora eu quero aqui falar com a professora Raila, com o professor Edionei. Com certeza vai ser muito importante o que eles têm a trazer para nós. Professora Raila, primeiramente eu quero conhecer aqui, em poucas palavras resumidas, quem é a professora Raila hoje na sociedade quariense. Prazer estar aqui, prazer, Dil, pelo convite. Me senti muito feliz e muito honrada também por estar recebendo esse convite e compartilhar um pouco do que nós temos feito em sala de aula e fora da sala de aula também. Resumir quem é Raila é um pouco complicado, mas eu sou professora, né, formada em Biologia e Química pela UFAM. Sou mãe de 3 filhos, casada com o professor Rodrigo também. É uma família de professores. A gente até brinca que ser professor muitas vezes na família se torna uma maldição, entre aspas, porque quando tem um professor na família parece que vai arrastando os outros. Eu não sei se é assim com vocês, mas eu acredito na família do Edionei também. E aí eu tenho minhas tias que são professoras, foram grandes alfabetizadoras, e aí nós também herdamos essa questão. Então, além de ser professora, mãe, esposa, eu também faço parte de uma denominação, né, que é a IDPB. Estou como líder do Ministério de Dança, então, como líder do Ministério de Dança da IDPB atualmente, e aí a gente tem desenvolvido um trabalho na obra do Senhor e também na sociedade como um todo. E com certeza já aqui mais um tempo, já é um convite aí, né, para trazer aqui o Ministério na área no segmento da cultura também, então, ou também no segmento religioso, isso. Né, Raia? Então, daqui mais um dia, quem sabe, nós não convidamos aí também o Ministério para fazer parte aqui e também trazer um pouco do objetivo, né, com certeza, daquilo que o Ministério tem a apresentar. Professor Edionei, quem é o professor Edionei hoje? Com certeza, Edionei é muito conhecido. Edionei foi meu tutor na OAB também, por isso é uma referência, assim como a Raila, é uma referência não só na educação básica, né, mas também já em outras universidades também. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro a Deus, né, acima de tudo, Ele que proporciona cada momento na nossa vida. Em segundo lugar, agradecer ao nosso colega, amigo, o Dil, pela essa parceria e nos ter convidado, tá bom? Resumir a minha vida em poucos minutos é muito difícil, né? Eu me chamo Edionei Pereira Parente, sou filho de Margarida Pereira Parente, né? Passei a maior parte da minha infância na zona rural, estudei na zona rural. E aí o nosso apresentador aqui, o Dil, convidou a gente para falar sobre educação, e veio algumas lembranças na minha cabeça, porque o meu primeiro professor foi o meu tio, né, chamado Paulo Rodrigues. Ele foi meu professor da primeira série até a 4ª série, porque na época lá no interior, que é onde eu morava, existia apenas até a 4ª série, não passava daí, porque não tinha professor. Então eu acabei repetindo a 4ª série 3 anos, não porque eu repetia de ano, mas porque não tinha outras séries naquele momento. Então isso é uma parte da minha vida assim que eu lembro sempre isso para os alunos, né? Essa oportunidade, às vezes, ela aparece para todos. Então, na zona rural, vim para a cidade já, me casei aos 21 anos de idade, né? Tenho 3 filhos, Vinícius, Beatriz e a Safira.
minha esposa Via, na qual eu quero mandar um beijo nesse momento, tá? E é isso, Gil. Ele resumiu bem, né? Ganhou os pontinhos com a esposa. Pra poder jogar bola, né? Então, pessoal, como eu falei, Edionei e Raila são professores, educadores, com certeza, pessoas que já têm feito a diferença na vida de muitos cidadãos coarienses. Mas hoje, nós vamos trazer, geralmente, Raila, vocês estão estreando um quadro aqui, que é o quadro de uma banca maior, né? Porque geralmente nós estávamos trazendo só uma pessoa para fazer aquele bate-papo e agora nós vamos ter assim, cada semana um bate-papo individual e um bate-papo na banca, debatendo, um bate-papo ali sobre algo que interesse a sociedade coariense. Não só a sociedade coariense, porque já tem outras pessoas, tem gente lá de Roraima que já acompanha a gente, manda mensagem pra gente, entendeu? Então, quem sabe também vocês vão estar tirando dúvida de pessoas que não moram nem aqui no estado do Amazonas, mas em outros estados. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós estamos alcançando muitas pessoas e o nosso objetivo é justamente informar pessoas que muitas das vezes não têm acesso a essa informação. E hoje nós vamos debater, falar, conversar sobre um assunto que eu vou falar algo para vocês. Quando eu me formei, eu já concluí o ensino médio, ele já existia. Mas eu quero dizer para vocês que eu não tinha conhecimento. E é isso que acontece, não por não ter essa informação. A questão é que hoje você sabe como está a juventude hoje, muitas das vezes está ali nas redes sociais, mas não usa as redes sociais para pesquisar algo que possa interessar, principalmente nessa área de acesso às universidades. E é isso que eu pontuei, trouxe para que a gente possa conversar um pouco, falar sobre os programas que dão acesso e a muitas pessoas, alunos, já que saem, alunos egressos no caso, que saem, alunos que concluem o ensino médio e saem para a universidade e muitas das vezes não sabe por onde começar, não sabe onde ir para poder fazer um vestibular, ou não sabe, a maioria não sabe. E hoje eu trouxe você aqui para falar desse programa de acesso às universidades, com certeza, a Raila que já esteve lá, a Raila ainda está, que hoje é mestranda, né, Raila? Ainda faz parte desse Edionei também, mas hoje nós vamos tentar conversar, fazer esse bate-papo em relação a esses programas de acesso. E um deles é o mais falado, porém, como eu falei para vocês, eu fiz o Enem, mas não sabia por onde ir. Apenas fiz o Enem, não sabia como que se através do Enem dava acesso à universidade, mas não sabia como. Então, eu trago para vocês, Raila, fale um pouco do Enem, como é que eu faço, quem está nos ouvindo, eu vou fazer um Enem e a partir daí, depois que eu faço, como é que eu posso proceder até chegar ao processo de ingressar na universidade? Muito bem, Gil, o Enem, ele é o caminho hoje mais conhecido, né, que a gente tem para ingressar na universidade, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, pelo Enem, a gente vai ter acesso a alguns programas. Um deles é o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é para todo o Brasil. A gente tem também o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. E a gente tem o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. E aí, quando a gente vai fazer o Enem, quem que pode fazer o Enem? A primeira pergunta, quem que pode fazer o Enem? São aqueles alunos que estão finalizando o terceiro ano do ensino médio, certo? Que eles vão ter aí, a partir de um cadastro, a isenção, né? Porque a gente paga uma taxa para fazer o Enem, mas os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles não vão precisar pagar essa taxa se eles solicitarem a isenção, né, professor Johnny? Isso. E aí, quem já concluiu também esses egressos, eles também podem fazer o Enem e aí, dependendo da sua situação financeira, ele também pode pedir a isenção, porque tem um período de isenção, ou pode pagar a taxa e fazer a prova. Essa prova ela vai dar acesso às universidades que a gente chama de universidades federais e também às universidades particulares, aí dependendo da sua nota, né, da nota que você tira no Enem, nas disciplinas de linguagem, de ciências da natureza, a gente vai ter a seleção por nota.
Então, são 2 dias de prova, 180 questões para pesado. matar qualquer um do coração. São 180, né? 90 questões no primeiro dia, mais a redação, e 90 questões no segundo dia, mais somente 90 questões no segundo dia, né? Tem uma coisa importante, só complementar que a professora Raila estava falando, é sobre a questão também quem pode fazer o Enem são alunos também no primeiro e segundo ano, né? Porque às vezes eles querem somente treinar, né? São chamados alunos treineiros, né? Isso. Mas assim, Adionei, para eles fazerem, eles vão ter que pagar essa taxa também. Tem que pagar, eles têm que pagar. Ou pedir a isenção, no caso, né, Raila? Se ele estiver dentro da classificação das pessoas que têm uma baixa renda, né, que tem lá o CAD único, se não me engano. O cadastro único, lembrei agora. Que recebe Bolsa Família, eles vão ter direito à isenção da taxa. Se não, ele vai ter que pagar lá. Se não me engano, tá 100 e alguma coisa, né? Por aí é assim. Mas a questão do treineiro, do primeiro ano e segundo ano, uma coisa que tem que deixar claro, assim, que eles só vão fazer a prova para ter um treino, para observar o conhecimento deles em cada disciplina, né? Aquela nota lá que eles tiraram no Enem não vai servir para eles entrarem na faculdade ou não. Até porque os conteúdos que caem no Enem são aqueles conteúdos que eles vêm do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, né? Não é? Então, quem faz a prova no primeiro ano já vai ter um déficit de conteúdo lá do segundo e do terceiro ano. E eu acredito também que a pessoa ou o aluno, ele passa a se familiarizar. Que você sabe que se você sai do ensino médio, você faz um Enem e você nunca fez uma prova na vida, vamos dizer assim, você toma um impacto, né? Com a metodologia eu acredito, do conteúdo, na verdade, né, da prova, não é isso? A gente tem vários relatos de alunos que saem tonto da sala lá na hora que estão realizando a prova. E outros falam que parece um livro, que tem que ler, passar aquelas 5 horas lendo, parece um livro, né, a prova. Então é uma prova muito pesada, né? É por isso que existe, muitas vezes, uma orientação dos professores na escola, preparando esses alunos para esse momento, né? E a gente fala sempre, os alunos que vão fazer o Enem, eles têm que ir bem alimentados, dormir bem a noite anterior, né, descansado, porque é uma prova que requer muito, tanto físico quanto emocional, né? É uma prova bastante exaustiva e, assim, o aluno ele precisa estar preparado. Por que a gente tem tanta reclamação de aluno que sai com dor de cabeça quando finaliza a prova do Enem? Porque aquele aluno ele não está acostumado a passar horas fazendo a leitura de um livro, por exemplo, né? Então, quando você tem o costume de ler por várias e várias horas, quando você chega na prova, você não vai ter essa dificuldade. Sem contar com a interpretação também, né? Sim. Que quem lê também a tendência é ter uma boa interpretação, né? Tem mais facilidade de interpretar, principalmente as questões do Enem, né? Quem já fez as questões do Enem, questão da interpretação. E quando a gente põe aqui que a dificuldade na hora da realização da prova, a gente não está fazendo medo para o aluno, né? A gente está falando de uma forma para que ele possa se preparar para esse dia, né? Uma preparação maior, tenho certeza que ele vai sair melhor no final. E assim, Adionei, agora eu fiz a prova do Enem. Aí, o SISU. Vem o programa do SISU. Como é que eu faço para participar desse programa através do SISU ou do ProUni? Qual o objetivo do SISU e qual o objetivo do ProUni? Nem a professora Raila falou anteriormente, o SISU ele funciona simplesmente nas escolas federais, né? Nas universidades federais. E aí ela funciona tanto na UFAM ou outras universidades de outros estados, ou próprios institutos também que já trabalham com o nível superior. No caso aqui no nosso município nós temos o INFAM, que já tem o curso de administração, né? Bacharelado em administração. Então o aluno que faz, e a primeira nota que ele tem, que agora estão fazendo essas inscrições, são as escolas federais, né? Aí o aluno tem duas opções, ele tem duas opções na hora de fazer a inscrição dele. Ele escolhe como primeira opção um curso, qual ele se identifica, e aí ele pode ir para o segundo curso também, escolher um segundo curso. Isso não se dá simplesmente em uma universidade, né? Se ele escolher o primeiro curso em uma universidade, ele pode escolher o primeiro curso na universidade, ele pode ir o segundo curso em outra universidade, né? Em uma outra cidade também. Em uma outra cidade. O interessante da questão do SISU é justamente essa, né?
você faz a prova e você tem a chance de concorrer a um curso, por exemplo, que a gente não tem aqui no município. Isso né? mesmo. Você pode concorrer para um curso em Manaus, você pode concorrer para um curso em outro estado. Então, o interessante dessa seleção unificada é justamente essa, você dá a oportunidade ao aluno de concorrer a qualquer curso que ele desejar. E aí, quando ele vai fazer a inscrição dele lá, na hora de realizar o curso que ele vai escolher, aí tem as cotas, né, que ele pode escolher também. Isso também. Tem a cota de pretos, pardos, tem a cota da questão de financeira, Baixa renda. Baixa renda, tem a questão dos indígenas. Enfim, então você opta pela cota que mais se identifica com você. E aí tem uma coisa muito legal também no SISU, é porque eles vão, no próprio momento que você vai fazendo sua inscrição, vai aparecendo sua nota de corte, a nota de corte do curso. Então, eu peguei 600 pontos. E aí, quando eu coloco lá, só um exemplo, eu coloco no curso de medicina, a nota de corte está 800, então 600 para 800 está uma diferença muito grande. Então, eu já tenho que optar por um outro curso, a qual a minha nota se aproxime mais, enfim. Então, é uma facilidade muito grande para que o aluno entre na faculdade. Falando em nota de corte, eu estava observando essa semana, a nota de corte de redação de medicina, por exemplo, da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, foi uma das 3 maiores do país. Estava em 926 ponto alguma coisa. Muito Então, elevada. É muito alta a nota de corte, né? Mas assim, Raila, vocês falaram assim, nota de corte, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é nota de corte. O que seria nota de corte hoje? Eu fiz o SISU, mas o que seria essa nota de corte? Vou dar um exemplo aqui, claro, que tá nós fizemos o Enem, e aí a Raila tirou 800 pontos na pontuação dela lá da prova do Enem, o Dio tirou 700. Sem média. A média média deles, isso, a média. De todas as português, matemática, né? Isso, e aí eu tirei 500 no exemplo. Aí quando nós vamos escolher os cursos, se a Raila escolheu o curso de nutrição, e o Dio também escolheu, e se eu for depois escolher, a nota de corte, ou seja, a nota deles estão maior que a minha. Então significa que as oportunidades de eu passar nesse curso vai ser mais difícil. Vai ter que ser nessa média que eu e a Raila... Isso, justamente. Depende da pessoa que tiver a maior nota, né? Isso. Aí a maior nota vai lá para o ranking lá em cima. E aí todo mundo que tiver uma nota parecida ou mais baixa, dependendo da quantidade de vagas também que o curso está ofertando, né? Pois é, isso que é interessante, como eu falei. É porque tem alguns pontos que às vezes o aluno ou o candidato ele faz, mas ele não conhece. Ele colocou ali num curso, por exemplo, fisioterapia, mas ele não está atento a isso. Aí às vezes ele não o quadro entende. de vagas, né? E a nota de corte. Ele não atenta para isso, e olha, não sei ficando fora. Isso, acaba ficando fora. Às vezes até tem uma média bem conta, assim, bem legal, mas aí, por não entender essa parte, ele acaba... Mas assim, falando um pouco agora do ProUni, o SISU, ele é justamente a dar acesso às universidades públicas. E o ProUni? Eu queria voltar só um pouco ao SISU, depois a gente... Tá bom? Só pela questão dessa nota de corte. E se você fica acompanhando a sua inscrição, você tem possibilidade de fazer as mudanças. Exatamente. Né? De repente, quando chega próximo do final e eu percebo que a nota de corte está muito alta em relação à minha nota, eu posso trocar o curso, né? Então me dá essa possibilidade. Então o aluno tem que ficar muito atento a essa situação. E aí uma coisa que sempre eu falo, né? Nós temos que aprender a utilizar esse celular, né? Esses meios de tecnologia para o nosso benefício. E para essa hora é necessário que você esteja todo momento, né? Acessando. E isso é muito bom, né? Que, por exemplo, passa a dar mais oportunidade para aquela pessoa. Ele passa ali a ter o primeiro, vamos dizer assim, ele analisa, ele vê que ele não vai ter, através da nota de corte naquele curso, ele já tem essa possibilidade de ele fazer uma troca rapidamente para ver se ele tem a chance em outro curso. Isso. Uma coisa também, algo assim que eu gosto muito de aconselhar os alunos, que eu já vi alguns alunos falar assim, eu vou me inscrever para o curso a qual eu tenho mais possibilidade de passar. Mas eu sempre pergunto para o aluno, você tem alguma habilidade nesse curso? É algo que você gosta de fazer, né? Porque um curso é 4 anos, é como se fosse uma profissão que você está escolhendo para toda a sua vida, né? Então, é muito importante na hora de você escolher o curso, ver algo que você gosta de fazer também. E às vezes o que acontece, Edilene, é que a pessoa passa, faz a matrícula e às vezes desiste. Isso já ocorreu,
com algumas pessoas e eu cheguei a falar, olha, você pode até não deu, desistir, não dava, porque não era. Eu falei, mas você pode ter tirado o sonho de uma outra pessoa. Que às vezes a pessoa tem ali aquela vontade de cursar e às vezes uma pessoa faz, se matricula, mas aí descobre que não era aquilo que ela queria. E aí ela tira, né, a vaga de uma outra pessoa que queria muito cursar aquele curso. Não é isso? Às vezes acontece isso. Justamente. Mas agora vamos para a parte do ProUni. Como que eu, como candidato, como aluno, depois que faço o Enem, como é o processo para que eu possa fazer parte do ProUni? Quer explicar? Posso dar uma... Assim, o ProUni ele vai oferecer bolsas, pode ser parciais ou pode ser integrais, né? Nas instituições privadas. E aí, essas bolsas, sendo parcial ou integral, elas vão ser pagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. Né? E aí, o aluno ele tem a possibilidade, vai abrir também o período de inscrição para o ProUni. E nesse período de inscrição, ele vai escolher o curso que ele deseja na universidade privada que ele também deseja, né? Pode ser aqui no município, pode ser na capital e o curso. Então, ele tem essa possibilidade de cursar o ensino superior numa universidade privada, sendo assistido por uma bolsa parcial ou integral, que é o que muitos dos nossos alunos eles conseguem também, né? Que no caso essas bolsas parciais a qual a Raila fala, em 2019, né, eu tentei fazer o Enem. Dá só um exemplo para que possa ser entendido melhor, tá? E aí eu tirei uma boa nota, né? Minha nota era até razoável. E aí eu fui colocar, eu disse eu queria estudar medicina, né? Peguei minha nota, coloquei para a escola, universidade particular, medicina. E mesmo que eu sendo professor, eu queria alcançar uma bolsa integral. E um curso de medicina na época, ele custava R$8.000 a mensalidade. Né? Hoje está 10 mil, né? Hoje está 10 mil. Então, eles não me deram uma bolsa integral, eles me deram uma bolsa de 50%. Ou seja, eu tinha que pagar 4 mil. 4 mil não chegava nem o meu salário, né? O salário de professor é tão baixo que nem metade da bolsa de medicina não paga. Então a gente percebe nessa situação que o aluno tem que ter todo um cuidado. Eu tenho que ver, né, a questão da minha renda, para que eu possa escolher qual é a bolsa melhor para mim. Se eu consigo uma bolsa integral, ou seja, eu não vou pagar. E anterior a isso, em 2016, eu me inscrevi no curso de Educação Física com bolsa integral também pelo Enem. Né? Uhum. E aí, por exemplo, para professor, tem várias vagas lá para como bolsa integral, e eu cursei um curso de Educação Física sem pagar nada na universidade particular. Isso é bom. Isso é muito bom para pessoas, às vezes, que não têm condições financeiras de pagar um curso. Né? Mas aí a gente pode voltar, mas em questão, em relação, fazendo uma comparação entre a pública e a privada, a questão das vagas, elas são menores ou elas são iguais? Não, né? Depende da universidade que você está querendo fazer o curso, né? Tem universidades que oferecem o maior número de vagas, tem universidades que oferecem poucas vagas, bolsa de 50%, 70%, tem universidade que nem oferece 100%. Mas uma coisa que o Edionei citou aí, que é bem interessante, por exemplo, se eu for para fazer aqui no município, quem mora aqui e recebe uma bolsa de 100%, até mesmo 50% consegue fazer, né? Mas se você, por exemplo, for um aluno de baixa renda e você ganhou uma bolsa de 50%, até mesmo 100%, mas vai fazer numa outra cidade, você vai ter certas dificuldades, porque você precisa se manter nessa cidade. Sim. Se a sua família não tiver condições financeiras, você não consegue. Eu digo isso porque na época que eu fiz os vestibulares, não faz tanto tempo assim, o Edionei tá rindo aí, não é que eu seja velha, que eu comecei cedo, para. Mas assim, na minha época, a gente não tinha ainda, por exemplo, o Enem, a gente tinha nem o PSC, que a gente vai falar depois, a gente tinha o SAIS. Sim, eu lembro do SAIS. Que era... Chega mesmo. Sai daí. Eu não sei se eu ainda cheguei a fazer o SAIS, mas eu lembro que já existia. Eu lembro que eu fiz porque eu estudava no Beriano nessa época. E aí, no primeiro ano, eu fiquei em primeiro lugar na colocação da escola. E no segundo ano, eu fiquei em segundo lugar. E no terceiro ano, eu fiz a inscrição, mas eu não consegui ir fazer a prova.
Até porque no terceiro ano a minha vida mudou completamente. Eu não estudava mais durante o dia, eu tive que estudar à noite porque eu trabalhava durante o dia, trabalhava o dia todo e estudava à noite. E aí eu acabei perdendo o dia da prova. Mas eu tinha grandes chances de cursar um curso em Manaus de engenharia. Eu poderia escolher qualquer engenharia que eu quisesse, engenharia ambiental, engenharia de software. E aí depois, eu pensando nisso, mesmo que eu tivesse passado, eu não conseguiria me manter em Manaus, porque minha família não tinha condições, né? Então, essas oportunidades que a gente tem hoje, elas são fundamentais. Até mesmo nas universidades federais, hoje a gente tem vários auxílios que ajudam o aluno a se manter lá na universidade, né? A gente tem o auxílio estudantil, a gente tem o auxílio creche, a gente tem o auxílio moradia. Então, isso vai ajudar o aluno a permanecer na universidade. Fora as bolsas que eles podem ganhar de iniciação científica, iniciação à docência, residência pedagógica, que hoje tem para as licenciaturas, que na minha época não tinha. Eu fiz a Universidade Federal do Amazonas. Eu passei na primeira turma de Biologia e Química, eu era bem novinha, tinha acabado de concluir o ensino médio. E aí eu já entrei direto para a universidade, que foi a primeira que a gente teve aqui no município, né? Porque tinha, mas em Tefé, em outras regiões, e aí os cursos eram esporádicos. Foi nessa época que o campus ele foi firmado aqui mesmo. E aí eu fiz parte da primeira turma, e eu era a mais nova da turma, tá, Edionei? Tu fica me olhando assim? Eu era a mais nova da turma. E eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, que era a Bolsa Trabalho, na minha época foi até prova. Eu era meio nerd, eu tirei em primeiro lugar ainda. Na prova eram 4 bolsas, eu lembro. 4 bolsas. Dessas 4 eu consegui uma bolsa, e era para todos os cursos. Eram 6, né? Os mesmos que a gente tem hoje. Só acrescentou o de medicina. E eu consegui essa bolsa, mas assim, 4 bolsas para aquele tanto de aluno era muito pouco. E aí depois eu lembro que eu fiz iniciação científica, mas eu não conseguia ficar com as 2 bolsas, eu tinha que escolher, eu tinha que optar. Ou eu ficava com a Bolsa Trabalho, que eu trabalhava na biblioteca, ou eu ficava com a iniciação científica. Hoje não, hoje o aluno ele tem a oportunidade de estar na Universidade Federal e ganhar vários auxílios para que ele consiga se manter. Eu tinha alunos de PIBID, que eu sou supervisora no GM, que tava ganhando melhor que um professor. Tava ganhando mais de R$2.000. Eu digo, sim, mano, tu não quer me dar no meu lugar, não? Você tá ganhando mais do que eu. Em Raila, mais essas bolsas, você tá falando nas universidades federais. Nas universidades federais. Que é diferente das universidades privadas. Então, aí a importância de o aluno, de o candidato, ele pensar no momento que ele, por mais que ele ganhe uma bolsa de 100%, né, tem a situação em relação à questão financeira, universidade privada. Ela pesou muito comigo também, assim, no meu início, quando eu saí na época era magistério, né? Tu é velho, é mais velho ainda. Então, quando eu saí, eu terminei o magistério, o primeiro vestibular que eu passei, né? Eu consegui. No caso, na época, era até para letras lá para Tefé. Não fui justamente pela questão financeira, né? Exatamente. Como que eu ia assim, me manter lá e tudo mais. A minha mãe, minha família era uma família bem humilde, então a gente não tinha condições de fazer esse translado. Então, essas situações o aluno ele tem que pensar muito bem, né? Hoje as oportunidades elas geram, por exemplo, se eu vou escolho no SISU para uma universidade fora do estado, o governo ele proporciona essas bolsas, né? Essas bolsas dão oportunidade para que esse aluno ele possa se manter lá. Então, por mais que você tenha um sonho de cursar, por exemplo, medicina, direito, mas tudo tem que ser pensado antes, custo, né? Tudo tem um custo. Eu sempre digo assim, que a gente passa a fazer um curso em universidade pública, mas mesmo assim a gente gasta. Né? Tem um gasto, tanto por mais que o curso seja livre, né? Mas mesmo assim a gente gasta com xerox, gasta com transporte, paga com a alma também, com a sanidade mental. Eu tenho um exemplo claro disso, assim, um exemplo claro disso com a minha filha, né? Minha filha ela optou, fez o Enem, mas pela universidade pública, pelo SISU, ela passou para Manaus, né?
E aí foi uma situação bem delicada, porque ela teve que ir, a gente não tem casa em Manaus e tudo, então tudo isso tem que ser pensado. Nós tínhamos que alugar um local para ela, e para alugar um local a gente já tem que comprar todo mobiliar esse lugar, né, para que ela possa se manter lá. E é um custo. Aí é a mesma coisa que eu estou pagando uma universidade particular, né? Então tudo isso tem que ser pensado com a família. Então, tem aqui, nós vimos aqui a diferença de ingresso pelo SISU e também a diferença de ingresso pelo ProUni. E aqui nós vamos falar também um pouco, antes de a gente terminar esse primeiro bloco aqui, nós vamos falar um pouco do PSC e do CIS, que são oferecidos pela UFAM e pela UEA, né? Isso para os alunos que ainda estão estudando, né? Começam no primeiro ensino médio. Né? É isso, Raila? Isso, o PSC, eu vou falar do PSC porque como eu fiz federal, eu tenho mais afinidade com a rede federal, né? A gente tem o PSC, que é o processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas, e aí o aluno que está no primeiro ano do ensino médio, ele tem a oportunidade já de fazer essa prova, que na nossa época era o SAIS. Hoje que é o PSC. O Edionei não sabe porque ele fez magistério e já tinha saído há muito tempo. Então, o PSC, eu acredito, eu estava até conversando com meu esposo e a minha filha, que também já está nesse processo, né? Ela fez o primeiro ano passado, esse ano ela já está no segundo ano e a gente já está conversando. Olha, a gente vai fazer a sua inscrição no PSC porque ele, querendo ou não, é uma das formas mais, assim... fáceis, né? Assim, fáceis, entre aspas. Ele vai ter aspas. mais oportunidade porque ele vai estar concorrendo ali com alunos da mesma faixa etária, da mesma base. Então, alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. São nos 3 anos ele vai fazer as 3 provas. Né? Vai fazer uma prova lá no primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro. E aí tem também um quantitativo de vagas, né? E nesse caso ele vai ter, não é que isso vai ser mais fácil, mas ele vai concorrer ali com a faixa etária dele mesmo, né? Os alunos do ensino médio, com o nível deles. O Enem não, você concorre com pessoas que fazem cursinho, que já estão atentando há anos e anos e anos. Pessoas de todo o Brasil. E pessoas de todo o Brasil. No caso do PSC, não, ele vai concorrer ali com alunos do mesmo nível dele. Então é uma facilidade nesse sentido, né? E vale ressaltar também, Raila, que tem que ser feito a partir do primeiro. Do primeiro ano. No ano. momento que eu sou aluno, mas eu não fiz a prova no primeiro. Se você não fez a inscrição no primeiro ano, você não vai conseguir concorrer no segundo e nem no terceiro ano. Então isso é muito importante para que as pessoas, né, os alunos, aquele que já iniciou agora o primeiro ano, já comece a ver a documentação, tudo direitinho, né? Para que quando chegar a parte da inscrição do PSC, já está tudo direitinho para fazer. Porque, como eu falei, algo que tu pontuou muito, muito legal em relação a isso, questão de que vai fazer essa concorrência com pessoas do mesmo nível, pessoas da mesma idade. E eu acredito que facilita, porque no momento a pessoa está saindo, está estudando, está ali ainda com aquele contato, diferente da pessoa que conclui e às vezes vai fazer uma prova depois de 5 anos que já tenha saído do ensino médio. Então isso O Enem, por exemplo, o Enem vai cair conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano. No PSC, ele vai ter ali os conteúdos do primeiro ano, né? Outra coisa interessante de falar é que já lançaram o edital, né, Dionei? Já lançaram o edital para quem fez o primeiro ano passado, já vai se inscrever. Porque como a gente teve o período de pandemia, ficou um ano atrasado. Então, quem vai fazer o segundo ano esse ano, pode se inscrever no PSC esse ano, tá? Então, os alunos que estão no segundo ano aí, fica ligadinho quando abrir as inscrições, o período de inscrição. Provavelmente a escola de vocês vai ter pelo menos era para ter, né, esse cuidado de estar informando, vocês precisam fazer a inscrição, porque se você não fizer agora no primeiro ano a prova, você não consegue. Se perder essa oportunidade, só no Enem depois. Só Enem no terceiro ano. Porque uma coisa assim do PSC é a questão do processo, né? Você tem que fazer primeiro, segundo, terceiro. Então, se o aluno, de repente, ele faz no primeiro ano, mas no segundo ano ele é reprovado na escola, aquele processo vai quebrar ali, né? Ele não vai mais poder participar do PSC. Até nisso ele tem que estar atento para essas situações. Então não é só perder essa oportunidade no primeiro ano, né? Ele tem que seguir as três etapas, no caso. Isso, é um processo. E o CIS, Johnny?
O CIS ele funciona da mesma forma, né? Só que o CIS ele é direcionado para a universidade estadual, no caso aqui no Amazonas é o UEA. E aí ele funciona também primeiro ano, só que ele não tá da mesma forma que o PSC, ele tá normal assim no sentido do a inscrição inicia sempre no mês de maio ou agosto, eles iniciam a inscrição do CIS. Aí o aluno faz essa prova e aí ele concorre a uma vaga na universidade estadual, no caso a UEA. Então, se a gente for perceber, tem vários mecanismos, né, ferramentas para que o aluno ele tenha esse acesso, esse ingresso à universidade, tem através do Enem. Tem mais um também, que é o PSI, que é o Processo Seletivo do Interior, da UFAM também, que é uma outra oportunidade para quem já concluiu, até mesmo quem deseja fazer aquele teste. No caso, é aquele vestibular, Isso, é o né, vestibular. tradicional vestibular. Uhum, No da caso UFAM. da UEA, da mesma forma. Isso. Aí, uma coisa que eu queria até citar, para que os alunos fiquem atentos assim, nessa situação e para que não deixe passar, nós tivemos uma aluna que ela se inscreveu, ela fazia o CIS, né, ela fez o CIS normal, ela fez o PSC e no mesmo ano que ela estava se formando, no caso do terceiro ano, ela fez o PSI, que é o Processo Seletivo do Interior, né, para as Universidades Federais do Interior. Ela fez o Enem e ela conseguiu vaga no CIS. Ela conseguiu vaga no vestibular da UEA, ela conseguiu vaga no PSI e ela conseguiu a vaga no PSC e no Enem. Ou seja, ela pode escolher. Ela pode escolher. E dos cursos mais difíceis, né, que era o curso de Direito e o curso de Medicina. E aí ela optou por Medicina, né? Então, olha só ver a amplitude de vagas ou possibilidade que esse aluno vai ter. Vindo de escola pública, né? Interessante falar isso. É de escola muito pública. Muito importante isso. Pessoal, estamos conversando aqui nesse bate-papo muito bacana com a professora Rara e professor Edionei, tá? Não esqueça, quem está aí no Instagram, não esqueça de ir lá no YouTube, tá? Consulta lá, @podcast.quariense, para você acompanhar todos os episódios na íntegra. O nosso vídeo na íntegra, eles vão estar lá no YouTube, tá? E no Instagram vocês vão ter acesso ao spoiler aí, pequenos vídeos desses episódios do podcast Quariense, tá? Nós vamos agora para o intervalo aí e depois nós voltamos para a gente fazer o nosso segundo bloco aí com mais entretenimento para vocês. Voltamos aqui, esse segundo bloco, aqui com a professora Raila, essa conversa bacana com a professora Raila e com o professor Edionei. E agora vamos para um tema, no mesmo tema, na verdade, vamos para um assunto, mas falar um pouco das universidades que estão presentes aqui no nosso município de Quari. Na maioria das vezes, universidades federais no Brasil, né? Mas nós vamos falar um pouco das universidades, para que quem não conhece, conhecer. Vamos começar pelas universidades públicas. A gente tem aqui a Universidade Federal do Amazonas, né? O Instituto de Saúde e Biotecnologia, que é o ISB, que oferece aí 6 cursos, aliás, 7 agora, né? Contando com medicina. Então, a gente tem 2 licenciaturas, que é a licenciatura em Matemática e Física, licenciatura em Biologia e Química, que foi o curso que eu fiz. A gente tem Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem... qual foi esses são os 6 cursos, e Medicina agora, que a gente recentemente já teve uma turma formada. E também tem a Universidade Estadual, né, que é a UEA. Então, uma coisa legal aí da Universidade Federal aqui do Amazonas
aqui no nosso município é que nós somos o único município a oferecer o curso de medicina, né? No interior, No interior, tá bom? Então, nós somos privilegiados aqui, os alunos, né, ter essa oportunidade de cursar o curso de medicina, que é um curso caro, um curso elitista, né? A gente percebe que a maior parte dos alunos, eles são alunos de classe alta, que conclui, mas isso não impede também que um aluno que venha de baixa renda consiga entrar na faculdade. Só depende do empenho de cada um. A gente tem até um exemplo agora esse ano, né, do nosso aluno do GM, que é o Gustavo. Gustavo. Já pode pedir música no Fantástico, a gente está brincando. Ele passou em medicina na UEA, passou em medicina na UFAM, pelo PSI, né? E passou também pelo PSC. O PSC. O menino é um monstro. Vai estar aqui também, ele vai estar aqui, nós conversamos com o pai dele, vai estar aqui com certeza, assim que ele estiver na cidade, e ele vai estar aqui também porque acredito que é um exemplo, né? Tudo que é um exemplo, principalmente exemplos positivos, nós temos que trazer para que possa também servir como exemplo para outras pessoas, para outros alunos, né? E a UFAM também, aqui, ela já oferece também mestrado, Raila? A gente tem alguns cursos de mestrado, mas mais na área de biotecnologia e genética. Tanto que eu tive que fazer meu mestrado fora, estou cursando mestrado na área de ensino, né, que é a área que a gente está seguindo. Mas eles já estão nesse processo, né, de mestrado, mas mais para a área de pesquisa, não para a área de ensino. Então eu esperei um bom tempo, eu já sou formada já há 12 anos, se não me engano. Eu já até perdi a conta. E aí eu aguardei assim, entre outros motivos, né? Meus filhos eram pequenos, eu não tinha como sair para estudar. Em 2022 eu passei pelo processo seletivo e eu consegui ter o projeto aprovado e eu estou finalizando agora, esse ano, o meu mestrado no IEA, que é de Humaitá. E assim, em Quari a gente tem o mestrado, mas não voltado para a área do ensino, né? Que é o que a gente gostaria de ter feito. Nós estamos fazendo hoje. E outra coisa interessante, falando em universidade federal, a UFAM, ela tem essa questão da comunicação com a comunidade muito, muito legal, assim. Desde a época que eu estudava lá, a gente tinha vários projetos que levavam mesmo a universidade para fora, né? Que eram os projetos de extensão, iniciação científica. Eu mesmo participei de alguns com a professora Vera, que era a turma do show da química, onde a gente levava os conhecimentos que a gente tinha adquirido lá dentro para os alunos das escolas públicas de ensino fundamental e médio. E hoje, já estando como professora, a gente tem, por exemplo, o Fã de Portas Abertas, que também é um projeto da Vera, né? Que leva os alunos das escolas para visitar a universidade, para conhecer os cursos, falar como pode ingressar. Então, ano passado a gente levou os alunos do terceiro ano do GM e, assim, foi algo maravilhoso para eles. Assim, abriu a mente de muitos que ainda estavam ali, né, muito fechadinha. E aí, quando eles viram a possibilidade que eles poderiam ter de estar ali naquela casa, foi muito, muito, muito legal. Foi extremamente fascinante você ver no rosto deles, assim, brilhando o rostinho deles, né? Com essa oportunidade, que é a universidade... Isso é muito importante, porque é aquele contato, né? O primeiro contato, porque você sabe que talvez foi o que não aconteceu com a gente, por exemplo. Nós saímos do ensino médio, já fomos direto encarar a universidade, e não sei vocês, mas sem base nenhuma, e você teve ali aquele primeiro impacto, que não é um impacto muito legal, que você acha que aprendeu tudo no ensino médio, quando chega lá descobre que não aprendeu nada, né? Então, isso aí é uma coisa bem legal, porque leva o aluno a ter aquele primeiro contato ali com a universidade. Quando tu fala até sobre esse primeiro contato, quando a universidade, ela, no caso, os professores levam a universidade até esses alunos do ensino médio, acaba quebrando essa barreira, né? Porque às vezes o aluno está lá e diz, isso aqui não me pertence, esse mundo. Se sente incapaz, né? Se sente incapaz às vezes. E quando a universidade mostra para ele que ele tem essa capacidade de chegar lá, né, ela falou, abre um leque para ele, uma visão de mundo diferente, né?
Tá bom? E falando dessa universidade federal, no caso da universidade também pública que nós temos, que é a UEA, que ela vai oferecer, ela não oferece também mestrado, né, aqui, porque não tem professores ainda, ela é apenas um núcleo, né? Mas ela oferece vários cursos agora, nós temos curso de Direito, aqui no município. Letras agora é a segunda turma, Geografia, porque né? teve uma outra turma da qual foi onde eu me formei, né, em letras, a primeira turma, e agora, se não me engano, essa é a segunda turma em letras. Quanto tempo você formou, Gil? Eu, 2014. Em 2014. Você percebe que... Raila, só a questão da formação, né? Só a questão do tempo de formação, de Tempo de formação. 10 anos, mas mesmo assim. E quando nós conversamos com os colegas aqui em relação dessa formação, quando ele disse que há 10 anos se formaram, a gente percebe que a universidade, a função da universidade, que é justamente formar esse profissional, e esse profissional está atuando na área, né? A UFAM, ela tem um papel muito crucial aqui dentro do nosso município, porque ela exporta. Exatamente, é o polo do Médio Solimões, né? Então tem alunos aqui no município de várias partes do estado. E assim, a gente sempre fala para os alunos, mas o mercado está saturado, tem muito professor de biologia e química, gente. A gente não tem só o município de Quari, não. A gente tem a necessidade de professores formados nessa área, principalmente matemática, física, biologia e química, em todo o Brasil. Então, se você realmente tiver coragem, você consegue emprego em qualquer parte desse Brasil. A carência de profissional é muito grande. É muito grande. A gente vai ao redor do município de Quari, por exemplo, são abastecidos, vou colocar dessa forma, com os profissionais formados na UFAM e na UEA, né? As duas que preenchem esse vazio de profissionais, a qual tem, né? Eu falo sempre, por exemplo, o curso de medicina aí na UFAM é um curso que daqui a um dia, uns 5 a 10 anos, a gente vai ter muito resultado, né? A gente vai ter uma carência menor desses profissionais. Porque aqui ocorre hoje no município de Quari, né? A carência desse profissional aqui. Eu estou falando de profissionais da terra, no caso, né? Porque vem muitos e tem essa dificuldade. A gente tem esse problema de profissionais que atuam aqui na nossa região justamente por isso, né? Muitos acham que não são capazes. Aqui mesmo em Quari, a gente tem somente 2 alunos que eu conheço, assim, do município de Quari que passaram no curso de medicina. A primeira eu até lecionei para ela quando eu trabalhava no IFAM, que é a Dandara. Ela, assim, foi a primeira quariense a ingressar na universidade aqui, no curso de medicina aqui no município. Mas, assim, ela formou no IFAM e aí ela foi para Manaus fazer cursinho, correu atrás. Porque só com o nosso ensino aqui, a gente não realmente é um pouco defasado para essas áreas, né? É porque aí você é aquilo que falou lá no início, Raila, que você vai competir com outras pessoas. Exatamente. Então, para isso você também tem que se preparar. A maior parte dos alunos do curso de medicina, como o Edionei falou, é um curso elitista. São alunos que estudaram em escola particular, faz cursinho. Então, para você, não é que seja impossível, mas você precisa correr muito, porque na escola pública a gente ainda está lutando, né? A gente luta bastante, mas não depende só daquilo ali que a gente está em 4 horas. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: você quer ser um aluno medíocre ou você quer ser um aluno extraordinário? Se você quiser ser um aluno medíocre, às vezes até é uma ofensa, né? Mas um aluno medíocre é aquele aluno mediano, né? Que tá ali na média, tira 6, tá felizão. Tá felizão. Mas você tirando 6 na sua média, você vai conseguir passar no curso de medicina? Não. Você não consegue, certo? Então, são aqueles alunos que passam ali aquelas 4 horas estudando, às vezes nem estudam, estão aqui no celular ou tá no mundo da lua. E quando chega em casa, a mochila fica lá, ele não faz atividade, ele não revisa o conteúdo, ele não tira meia hora para ele estudar a matéria, entendeu? Esses alunos, que a gente chama de alunos medíocres, ele tirou a média para passar, tá de boa. Mas o sonho dele é passar em medicina. Como que você vai conseguir? Sim. A conta não bate. É verdade. Então, para você realmente passar no curso de medicina, você precisa
ser um aluno extraordinário. Além das 4 horas e você exigir o máximo ali daqueles profissionais que estão ali, você precisa também fazer sua parte em casa. Você precisa tirar um estudo, você precisa ter um cronograma de estudos, os conteúdos. Você não vai estudar aleatório. Você vai procurar um cursinho online, já que a gente não tem aqui, né, presencial, você procura um cursinho online. Você faz por onde, entendeu? Você usa essa ferramenta aqui, como a Johnny falou, para o bem. Né? E aí a gente tem essa questão, né, voltando lá para a Dandara e para o Gustavo, a gente consegue ver isso neles, entendeu? Porque a Dandara foi para Manaus, fez cursinho, o Gustavo, a gente sabe que ele, antes de ele passar para medicina, ele passou para matemática e física aqui. E aí ele já estava estudando, ele conseguiu adiantar o ensino médio, pegar o diploma dele de ensino médio e ir para o UFAM. Mas ele já estudava, olha, há muito dedicação. Muito tempo. Dedicado online, mesmo. Tanto que eu vi a postagem dele agradecendo aos professores que ele tinha cursinho online, certo? Então é basicamente isso, né? Você consegue, mas você precisa correr muito atrás. E hoje Quari, vamos falar um pouco de Quari, sim. Hoje Quari não só tá unido dessas universidades federais, que nem o FAM, que nem a UEA, como também outras universidades privadas, né? No caso, hoje de Quari. Então, hoje tem muitas oportunidades hoje de você cursar uma faculdade. Nós temos, acho que a partir de segunda-feira inicia as inscrições do ProUni, né? Que é justamente voltado para essas universidades particulares. E aí as oportunidades, elas dobram, né, nesse sentido. Porque nós temos, por exemplo, aqui em Quari, nós temos a Unopar, Unip, nós temos Uniacel, deixa eu ver qual mais, meu Deus. A FAMetro que a chegou FAMetro agora. hoje, agora. E agora outra que chegou, que tá lá da Unopar, eu não sei o nome no momento, né? Grande alguma coisa, né? Grande. Então todas essas... Gran cursos, né? Assim. Todas essas universidades, elas vão oferecer cursos com bolsas, né? Com bolsas para esses alunos. E aí, vamos lá, os alunos que terminaram o ensino médio, fazer essas inscrições. Porque eu lembro que há 2 anos atrás, eu falando para alguns alunos do terceiro ano para eles fazerem o Enem. E quando eles fizeram o Enem, depois que eles acabaram, passou o período, estava o período de inscrição do SISU, eu perguntei deles, e aí, vocês já fizeram a inscrição de vocês no SISU? Eles disseram, não, nem passei no Enem, né? Então eles não sabiam nem como que funcionava, né? Por isso que eu falei para você, né? Essa questão que muitos não têm essa informação. Aquilo que a Raia falou, poderia usar o celular ali para ter esses conhecimentos, mas não tem, às vezes não sabe nem por onde ir. Outra coisa interessante falar sobre a nota do Enem, ela não inspira de um ano para o outro. Você consegue bolsa na universidade, por exemplo, quem fez o Enem a partir de 2010, né? A partir de 2010, essa sua nota ela continua valendo, entendeu? Você consegue, por exemplo, você fez o Enem em 2020, por exemplo, e você não conseguiu ali naquele contexto o seu curso pelo SISU, você pode fazer pelo ProUni com a sua nota de 2020 mesmo. Conseguir uma bolsa ali numa universidade particular, privada, dependendo da sua nota, ela ainda vale a nota, entendeu? É interessante essa questão também dos nossos alunos saberem. Uma coisa que eu deixo assim, uma orientação para os alunos é que procure um professor também, pergunte, né, em relação a isso. Só como é que funciona o SISU, porque o professor vai estar lá, eu tenho certeza que ele não vai negar uma informação dessa para você. E se o professor não souber, ele pode procurar também a resposta, né? Sim, procurar, como eu falei, né, usar a ferramenta que tem na mão, né? Porque, claro, hoje os alunos que ainda estão iniciando, primeiro, segundo, terceiro ano aí, eles têm um professor, mas aqueles que saíram, né, ele ali não tem mais aquele auxílio. Então, eles podem muito bem estar pesquisando. E hoje eu acredito que esse podcast também está sendo muito interessante, vai com certeza tirar a dúvida de muitas pessoas. Então, pessoal, mais uma vez, quero dizer para vocês, estamos aqui com a professora Raila, recebendo a professora Raila e o professor Edionei, são pessoas da área da educação, professores, profissionais, e falando um pouco essa conversa bacana sobre os programas de acesso às universidades. E com certeza vai tirar a dúvida de muitos de vocês que nos assistem aí. Agora nós vamos aqui para algumas
alguns pontos aqui importantes, já que vocês atuam na educação básica e também no ensino médio. Alguns pontos. Agora eu quero perguntar de você. Você vai responder, pode ser a Raia, depois o Ednei pode completar. Como vocês veem o interesse dos alunos hoje nesse acesso a esse programa? Então, até mesmo, como você vê, dizer assim, hoje eu estou estudando porque eu quero ser alguém na vida, então quero cursar, fazer um curso, quero fazer uma faculdade. Como você vê esse interesse desses alunos hoje na sociedade? Tá. Sala de aula. Deixa eu começar, então. Eu já tenho um pouco mais de 14 anos em sala de aula, né? Eu comecei a lecionar e ainda fazia faculdade. Não é que eu seja velha, sai daí. Mais uma vez, não é que eu seja velha, porque eu comecei cedo, como diz a Joana, quando ela foi se aposentar. E assim, hoje a gente pode observar a falta realmente de interesse de alguns dos nossos alunos. Eu, como trabalho mais com o ensino médio, leciono também ciências no ensino fundamental, mas mais voltado para o ensino médio. O meu primeiro dia de aula, eu geralmente tiro para conhecer os alunos, né? E conhecer um pouco, peço para que eles falem um pouco sobre os sonhos dele, o que eles almejam, que tipo de universidade, se eles querem cursar e que curso eles querem fazer. Principalmente nessas disciplinas novas que a gente tem no ensino médio, por exemplo, o projeto de vida, que tem no primeiro e no segundo ano. Então, a gente observa, assim, que muitos têm essa vontade, né, de fazer um curso superior. Porém, quando a gente vai olhar para de que forma esses alunos eles querem ingressar, eles têm a vontade, mas eles não estão trabalhando para que isso aconteça, né? Usando o meu próprio exemplo, eu não pensava em fazer faculdade quando eu estava no ensino médio. Eu fiz as provas, ok, tudinho, mas eu não pensava em que tipo de curso eu queria fazer, né? Até porque na minha família eu acredito que eu fui a primeira a até mesmo o nível superior, né? Ter o nível superior na minha mãe, meu pai. Meu pai, ele não conseguiu terminar o ensino fundamental, acho que ele parou antigamente que falava 8ª série, né? E a minha mãe, ela finalizou o ensino médio, eu já tinha terminado até a faculdade, porque ela engravidou muito cedo, né? Esse era uma das grandes complicações na vida de uma mulher, né? Você engravidar e continuar estudando. E assim, quando ela terminou o ensino médio, eu já tinha até concluído a minha faculdade. E ela dedicou boa parte da vida dela para cuidar, né, dos filhos. E hoje a gente pode observar, assim, que os nossos alunos, eles têm essa dificuldade. Eles não têm perspectiva, a gente pode dizer isso, né? Eles não estão tendo essa noção. A gente apresenta diversos, o professor Ednei, que trabalha comigo no GM, a gente apresenta, a gente dá conselho, a gente diz, olha, vocês têm esses caminhos aqui. Mas e aí, tanto que quando a gente teve essa oportunidade de ir para a UFAM, no projeto UFAM de Portas Abertas, a primeira coisa que os professores perguntaram, vocês sabem como é que é? Vocês sabem o que é o PSC? Vocês sabem o que é o PSI? Os alunos, vocês sabem o que é o Enem? Não, ninguém sabe. Vocês fizeram a inscrição, acho que 2, 3 tinham feito a inscrição para o PSC. Entendeu? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de trabalhar com os alunos. Muitos não têm perspectiva, né? A gente tenta abrir os olhos. A educação, eu acredito que ela é a única forma de mudar a nossa história. Mudou a minha história, mudou a história do professor Dionei aqui, né? O meu pai, como eu te falei, ele não terminou o ensino médio, nem o ensino fundamental. Hoje ele trabalha como vigia no hospital, minha mãe é costureira, também trabalha na prefeitura. Mas assim, a educação, ela mudou a minha história. E a gente tenta também abrir os olhos dos nossos alunos. Muitos ouvem, mas boa parte deles não tem essa perspectiva, não tem essa visão de mundo, né? E aí quando acorda já está um pouco tarde. Até dando continuidade aí, mas acho que eu mudei um pouco minha forma de pensar de uns anos para cá em relação a lidar com esses jovens, né?
De que forma? É porque anteriormente eu aconselhava muito a questão da faculdade, né? Mas eu percebi que uma grande maioria desses alunos, às vezes no ensino médio, eles dizem que não querem ir para a faculdade. Ou tem uma profissão. Agora, recentemente, um ano passado, um aluno falou para mim: professor, eu quero ser barbeiro. Né? Fiz um curso de barbearia e eu quero montar o meu salão de barbeiro. Eu disse: muito bem. Mas para isso você precisa se profissionalizar, você precisa ser o melhor no que você faz. Então a educação ela vai estar presente em todo momento, não só para você ir para a faculdade, mas se você quer ser o melhor onde você está. Por que eu mudei a minha concepção? Desde o momento que eu fui uma vez comprar um alimento lá na feira do Pera e um carro de coleta ia na minha frente, né? E aquele carro ele é bem devagar, então eu tive que diminuir a velocidade da moto e eu percebi que um dos garis ele ia coletando lixo e naquele momento que ele fazia aquilo, ele ia com uma alegria tão grande, cantando e assobiando, que aquilo me fez repensar, porque às vezes a gente está numa profissão, eu posso querer um curso superior, mas de repente eu posso não estar feliz. Mas se eu sou feliz naquilo que eu faço, né, eu acho que é a melhor coisa. Se eu sou feliz sendo gari, eu vou fazer da melhor forma possível. Mas eu falo sempre que, agora a professora Raila falou uma coisa muito importante, que é a questão da transformação que a educação ela faz. E em todo canto que você for, todo curso que você for fazer, ou toda profissão que você precisa ter conhecimento em relação àquela profissão. Você precisa ser o melhor, você precisa se especializar. Eu quero ser médico, então eu tenho que ser o melhor médico. Eu quero ser professor, tem que ser o melhor, tá bom? Então tem que pensar desta forma. Porque às vezes a gente, como professor, a gente quer sempre que o aluno cresça cada vez mais, né? Acho que é o maior sonho. A gente fica muito feliz, né? Esse ano a gente ficamos muito felizes ali no GM, a quantidade de alunos que passaram para a faculdade. Poxa, é uma maravilha, porque a gente percebe também que o nosso trabalho tá fluindo, né? E aí... Mas a gente às vezes não para pensar também que aqueles alunos que de repente não passaram, eles podem estar seguindo um caminho diferente. Sim. E de repente eu posso ir lá na barbearia e encontrar um aluno lá sendo o melhor profissional. Eu posso de repente lá numa concessionária de moto, o aluno está lá me atendendo, né? Então eu penso muito isso hoje, desta forma, né? Em aconselhar o aluno dizer: não quero, tá bom, então o que você pensa hoje da sua vida? O que você tem de sonhos? E aí vem um ponto que a Raila falou, que é a questão da falta de perspectiva desse aluno. Qual é o meu sonho? Às vezes ele não tem essa direção, né? E aí é preciso que a família, né, seja o primeiro ponto, a família, para direcionar, e a escola está lá para tentar esclarecer da melhor forma possível. E em relação assim, a esses alunos que hoje estão na escola, a escola dá esse suporte, por exemplo, o aluno vai se inscrever no PSC, a escola, ela dá esse apoio para que os alunos façam. Eu lembro de ano passado, o Edionei, ele trabalhou um projeto, né, que você levava os alunos, né, para explicar o que era o PSC. Então, isso eu acredito que também é um incentivo para que eles possam conhecer e saber o que eles querem. Isso. É isso? A escola, por exemplo, GM3, lá qual eu trabalho com a Raila e você, a gestora sempre deixou disponível a secretaria, né? O pessoal da secretaria sempre estão disponíveis a ajudar a fazer essas inscrições. E a gente, com esse projeto, a gente passou o ano todo orientando os alunos e mostrando para eles quais eram os caminhos a qual eles deveriam tomar para fazer essas inscrições, quais eram os cursos que eles tinham possibilidade, o que eles gostariam de fazer naquele momento. E eu acredito que tudo isso, a escola fazendo tudo isso, o corpo docente, tentando ajudar da melhor forma possível, fez com que os alunos a gente tivesse esse resultado que a gente tivemos esse ano, né? Verdade. Então, a gente teve aí quase 20 alunos aprovados, né? Isso. Nos vestibulares, tanto da UEA quanto da UFAM. E aí isso é resultado de todo um trabalho que tem sido feito pela gestão, pelos professores. A gestora, ela realmente se preocupa muito, né? A professora Cristina se preocupa muito. Tanto que ela vai lá na sala, ela bate lá na sala, ela mesmo, entendi. Bora, vai fazer a tua inscrição. E a gente conseguiu, né? Um marco muito importante, porque, como o Edionei falou,
a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade é ver aquele aluno realizando os sonhos dele, seja na universidade, seja abrindo seu próprio negócio. O importante é que eles consigam fazer aquilo que eles desejam, né? Porque é tão bom quando a gente, de repente... Porque nós vivemos numa escola onde é uma escola de periferia, né? Sim. E aí esses alunos, eles têm que lidar com, muitas vezes, com tráfico de droga, que está lá no bairro onde ele mora tem isso, a questão de assalto e tudo mais. Então a gente fica feliz quando esse aluno ele não toma essa decisão para ir para esse lado, né? Então a escola, a minha mãe usa uma frase, eu costumo muito usar essa frase da minha mãe, que ela diz assim: meu filho, só através da educação você consegue chegar em lugares inimagináveis, né? E eu falo muito isso para os alunos, porque a gente tenta mostrar para ele que, por exemplo, dificilmente você vai ver alguma pessoa do crime aposentada. Por que não se aposenta? Porque não consegue viver o suficiente. Não consegue viver o suficiente, né? Perde a vida muito cedo, então tudo isso gera problema dentro da família, gera problema para a sociedade, gera um problema de saúde, né? Gera um problema para a escola e tudo mais. Nós falamos agora dos alunos na rede pública, né? Sobre esse acesso às universidades. Agora, em relação àquele aluno que cursa nas universidades, na escola privada, cursa o ensino fundamental e cursa o ensino médio. Esse aluno, ele tem o mesmo direito de entrar nas universidades federais através desse acesso, desse programa de acesso, igual o aluno da escola pública? Depende muito de como foi esse início, né? Por exemplo, tem alunos que têm mais condições, que os seus pais têm mais condições, né? Ele vai para a escola privada, para a escola particular. E assim, eu conheço muitos, inclusive, que ganham até bolsa, né? Mas assim, é um pouco mais difícil, né? Esse acesso deles, ele vai ter as oportunidades, mas não as mesmas oportunidades dos alunos de escola pública. Até porque quem está na universidade, aliás, quem está na escola privada tem um pouco mais de privilégio, a gente pode dizer assim, né? Tem um privilégio um pouco maior. Porque ele não vai ter preocupação, como o Edionei falou, muitos deles não vão ter preocupação. O que eu tenho para comer hoje, né? Ou meu pai está desempregado, como que a gente vai sobreviver? Geralmente são pessoas que têm um pouco mais de recursos, né? Então ele não vai ter mais os mesmos acessos que um aluno de escola pública. Então eu conheço muitos que fizeram o ensino fundamental em escola particular, e aí no ensino médio ele vai para a escola pública. Então isso seria a melhor forma para que tivesse também... Para que ele tenha os mesmos acessos. Isso não significa que ele não vai poder. Ele vai poder concorrer, mas vai concorrer a ampla concorrência, né, Johnny? Ele não vai ter lá, por exemplo, o programa de bolsas, né, que um aluno de escola pública tem. Então, no caso, se eu sou aluno e eu estudei todo o ensino fundamental e ensino médio em escola particular, quer dizer que eu posso ter um pouco de dificuldade em acesso a ele vai concorrer mais em ampla concorrência, né? A gente tem um número de vagas para ampla concorrência, tem outro número de vagas, como o Dionei falou, para pretos, para indígenas e assim sucessivamente. E sempre a ampla concorrência ela é menor, né? A quantidade de vagas é menor, né? E aí gera esse pouquinho de dificuldade, mas nada que impede, né? Como nós falamos aqui, né? E tem alunos que também estudam na rede privada, mas que ganham bolsa do governo. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela estudava em escola particular, mas a gente tinha 50% de bolsas. E tem muita gente que não sabe, né? Que é esqueci o nomezinho. Que é um programa também federal que... É o Educa Mais Brasil? É, o Educa Mais Brasil. Ela conseguiu bolsa de 50%. Então, por exemplo, assim, na escola privada, a mensalidade é de R$500, a gente pagava só metade, entendeu? A gente pagava só a metade. A gente pagava fixo, só... né? E é fixo, entendeu? Mas assim... Ela tem essa oportunidade. E quando ela foi para o ensino médio, eu tirei ela da particular e coloquei ela na pública, para que ela tenha a oportunidade de ter
Então, esse a acesso. questão também do... quem não conhece, né, o Educa Mais Brasil Educa também, Mais Brasil é é muito uma ferramenta também de importante. oportunidade também, Sim. né? Esse Educa Mais Brasil, ele como a Raila falou, ele te dá a possibilidade de... Se ele fixa, né? E serve para alunos de ensino fundamental, ensino médio e também técnico. para a universidade. O Educa Mais Brasil, ele oferece até, se não me engano, 70% de bolsa. A diferença do Educa Mais Brasil é que ele vai desde o ensino mesmo, né? Desde o ensino fundamental. Técnico e também a Tem universidade. muita gente que não tem esse conhecimento. Quando chega, acho que no mês de novembro, que abre as matrículas, as escolas particulares, elas têm uma quantidade de bolsas para alunos que possam ingressar, né? Metade da mensalidade. Então, pessoal, mais uma vez aqui, conversando com o professor Edionei, com a professora Raila. Agora nós vamos fazer aqui um breve resumo. Como o Edionei falou, né? Nós estamos ali atuamos como professor ali da escola GM3. Você também que é professor, mas quer vir aqui também, que é de outra escola, entre em contato conosco aí pelo direct, então, por mensagem. Quiser vir aqui também falar um pouco do trabalho que é feito na sua escola também, você não está impedido. Entre em contato conosco, que também nós podemos trazê-lo aqui também falar. Mas nós vamos falar um pouco aqui dos alunos do GM, porque eles estão aqui, os professores já estão lá, né, desse resultado, um resultado positivo naquela questão dos alunos. Foram quantos alunos mais ou menos, Raila? Em média? Eu acho que o último levantamento que eu fiz tinha sido 17 ou 18 alunos, não foi, Edionei? 17 ou 18 alunos, tanto para o EA como para o FAM. E agora como saiu agora o resultado do PSC, eu não sei ainda pode aumentar mas é nessa faixa etária que a gente então, teve de alunos muito aprovados. bacana. Eu acredito que, assim como para a família, para o pai, para a mãe, né, quando o filho ele consegue esse acesso, né, eu acredito também que o professor, né, porque ele se vê que ele fez parte, ele vai fazer parte daquela história no momento que o aluno ele tem esse acesso, né, e a escola GM3, se eu não me engano, ontem eu estava vendo também, a escola 7 divulgou também nas redes sociais, se eu não me engano, 10 alunos, 10 alunos também que conseguiram também, parabéns também à escola 7 e a escola GM3 também, que foi mais de 17, com certeza depois do PSC talvez possa aumentar, e também com destaque para o Gustavo, né? O Gustavo começou, se eu não me engano, o Gustavo ele começou no concurso do município do Arini. Passou no concurso do Arini, e daí ele já veio só acumulando conquista, só somando. Ele estava no segundo ano do ensino médio, quando ele passou nesse curso, né? O Gustavo, no concurso, né? Pra prefeitura. Isso, da prefeitura. Passou. Aí, se eu não me engano, antes de ele passar para matemática, se eu não me falha a memória, ele também entrou pro IFAM, ele passou também pro IFAM, administração, se eu não me engano. Mas antes de ele, depois do IFAM é que ele foi para o UFAM. E daí da UFAM ele começou a estudar em matemática, né, que foi quando ele foi. Sim. Aí passou para o EA. Primeiro lugar em medicina, da UEA, para Manaus. E depois passou, primeiro aqui, segundo lugar. Medicina aqui na UFAM, Quari. No PSI. E oitavo lugar foi? Oitavo lugar Medicina, no PSC. No PSC, em Manaus. Olha só, então, com destaque para o aluno Gustavo. Não, acho que no PSC ele passou em segundo lugar para Manaus também. Para Manaus, né? Eu vi Manaus. Né? Foi. Pois é. Tanto, na verdade, o cara passou em tanto vestibular que até confunde a cabeça dos professores aqui. Mas assim, parabéns à escola GM3, parabéns também, quero mandar um alô para nossa gestora, Cristina. Com certeza ela vai assistir, não sei se vai assistir tudo, mas vai assistir também aí, quem sabe uns tape aí. Que Deus possa abençoar aí todo o corpo docente da escola GM3. E também o Gustavo e todos os outros alunos, né? Teve aluno que passou para letras. O que mais, Raila? Agromensura na UEA, e a gente teve a Margarida passou para engenharia florestal, não foi? Isso. Engenharia florestal, se não me engano, ela tirou em primeiro lugar também. Pois é, muito para bom, engenharia. Né? Era uma ótima aluna também. Aluna de classe
baixa, né? Não é Sim. aluno de classe alta, né? Então isso é uma alegria para a gente como profissional, é uma alegria para a gestão da escola, para a direção, pedagogos, professores. É uma alegria para a família, que eu tenho certeza, tá bom? Porque os pais, eles torcem muito pela conquista dos filhos, né? Quando o filho conquista uma situação dessa, é um caso do Gustavo aí, eu tenho certeza que os pais estão pulando de alegria junto com ele. Sim. Né? Porque não é fácil, né? Você concorrer com todos esses alunos, com todos esses concorrentes, né? E conquistar essas vagas. Nem conquistou aí em primeiro Deixa lugar, eu ver se eu em segundo consigo. lugar. Agora ver se ele eu pode. consigo É aqui. igual como nós falamos agora da aluna. Ele pode escolher. Ele pode escolher o curso que ele quer e onde ele quer estudar também. A universidade que ele quer estudar. O município que ele quer estudar. Se ele quiser estudar aqui em Coari ou em Manaus. Então é uma coisa muito bacana. Eu acho que hoje está colhendo fruto daquilo que eu falei. De todo o esforço e dedicação que ele teve. Porque eu acredito que o professor, ele é o mediador. Agora, cabe nós, né, o aluno, ele buscar. Porque existe um momento que o aluno, a partir do momento que depois que ele passa, ele não ter mais esse contato com o professor, ele tem que voar com as próprias asas. Eu acho que é daí que ele tem que buscar mais conhecimento. Não é isso? Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o professor Edionei e com a professora Raila. No mais, eu quero agradecer, tá, a todos vocês que estão aí nos assistindo, aqueles que nos seguem no Instagram, aquele também que já se inscreveram lá no YouTube, tá? Pesquise lá @podcast.quariense. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vocês vão ter lá o spoiler lá no Instagram pequenos vídeos lá dessa entrevista, desse podcast, e lá no YouTube você vai conferir na íntegra, tá? Na íntegra todo esse bate-papo, tá? E agora eu quero aqui as considerações finais do nosso professor. Primeiramente eu quero agradecer, tá, Edionei? Quero agradecer e espero ter mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Edionei é formado em letras, a professora Raila em química, biologia e química, né? Então tem muitos assuntos aí, tem muitos assuntos para ser debatido em relação, conversado, tanto na área da educação, na área escolar, quanto na sociedade em geral, tá? Quero agradecer, mais uma vez, me sinto honrado em receber vocês aqui, tá, no nosso podcast. Para mim é uma satisfação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Edionei. Eu que agradeço, tá bom? Eu queria deixar aqui agradecer minha mãe pelos galhos de cuia, porque ela fez aí pra escola, eu tinha muita preguiça e eu agradeço muito, tá? Às vezes a gente chegava às 11h30 da roça, quando a gente tava trabalhando, e a mãe dizia, não, esse horário é o horário agora nós estudávamos à tarde, e ela dizia sempre, esse horário agora é de vocês ir estudar. E a gente ficava por ali querendo enrolar, e ela pegava o galho de cuia e fazia com que a gente fosse pra escola. Isso foi essencial para minha formação. Uma outra coisa, assim, porque todos nós, né? Hoje eu sou professor, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho meu irmão que ele é bibliotecário, trabalha na UEA. Eu tenho um outro irmão que ele trabalha na Polícia Rodoviária, né? Estudou bastante para passar no concurso. Um outro irmão meu trabalha no Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu tenho uma outra irmã que trabalha no TSE, né? Trabalha aqui no TRE, em Coari. Tem uma outra irmã que a mamãe não brincou não, tá bom? Não fala. Eu tenho outra irmã que trabalha como professora também, inclusive ela estava defendendo o doutorado dela agora, lá no Paraguai, né? Vocês veem que a gente tem que às vezes sair do nosso país para ir fazer. Mas ela foi lá, estava defendendo agora recentemente, né? Eu tenho um irmão que é formado em serviço social, não está exercendo, mas ele terminou a formação dele. Agora está estudando pedagogia, disse que quer ser professor também, como disse a Raila, né? Vai disseminando, né, na família, né? E vai tem se o meu espalhando. Irmão, tem o meu irmão mais novo que ele está ainda se achando nesse meio, né? Então, assim, eu agradeço tá bom? Pelo convite. Espero participar mais vezes, tá bom? Trazer outros assuntos direcionados a isso. E eu queria deixar dito assim para os alunos, poxa, se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Ore a Deus, peça a Deus. Porque eu já vi aluno dizer assim para mim que, mas eu já orei tanto para Deus, mas eu não consegui passar no vestibular, né? Eu acho que o Deus já fez a coisa mais importante, que foi te dar a saúde e essa cabeça pensante. O resto é com você,
Você tem que abdicar de algumas situações, de algum tempo seu. Se você gosta muito de jogar bola, jogue menos bolas e estude mais. Se você joga muito Free Fire, vai dormir 3 horas, 4 horas da manhã, né? Jogue menos e deixe mais tempo para você estudar. Isso é importante, isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua concepção de pensamento, vai mudar esse cenário seu olhar, a sua visão de mundo. Então é importante que você estude, tá bom? Então eu quero agradecer e agradecer a Deus também. Raila, professora Raila. Quero agradecer pela honra, né? É uma honra estar aqui participando, uma alegria muito grande ter recebido esse convite do Dil. A gente já tinha conversado, né, Dil? Antes. E eu disse, não, vamos lá, que a gente puder somar, né? Estamos aqui para isso. E assim, como a Dionei falou, né, a nossa trajetória, ela não foi fácil, porém, como ele disse, nós precisamos, né, mudar. E quero agradecer a Deus, a minha família, porque se hoje eu estou onde eu estou, é justamente a gente teve muito apoio da nossa família. Só para compartilhar um pouco, quando eu passei para a universidade, eu tinha 18 anos, e aí eu estava cursando o terceiro período e acabei engravidando, né? Do meu marido, que é meu marido hoje, engravidando do Emanuele. Foi um período muito difícil. A primeira coisa que passou na minha cabeça, eu vou desistir, eu vou largar a faculdade, eu não vou conseguir dar conta. E assim, eu não desisti, mas muito por conta da minha família, né? Da minha família que me deu apoio, meu esposo assim, assumiu a parada. Então hoje a gente tem uma família maravilhosa, uma família que é uma bênção. Nós temos 3 filhos e assim, realmente foi por meio da educação, não tem outra explicação, né? Nós tivemos, claro, primeiro, acima de tudo, Deus e todo o esforço, como a Dionei falou aí, nada vem de graça, né? Deus, ele vai nos abençoar, mas à medida que nós nos esforçamos. Eu sempre costumo falar isso, Deus não vem fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, se Deus não vem estudar no meu lugar, se eu quero passar num concurso, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Rodoviária Federal, da PM, concurso público ou na universidade, eu preciso estudar. Se você quer abrir o seu negócio, você não pode abrir o seu negócio de qualquer forma, você precisa estudar. Até para ser um empreendedor, você precisa estudar. Então, a educação, ela realmente transforma. E agradecer, né, todo o apoio e dizer que nós estamos sempre aqui. Quiserem também fazer pergunta nas nossas redes sociais, quiser seguir lá, quiser ir na escola, a gente pode tirar um tempo. Apesar de todo mundo achar que eu sou muito rígida, mas malévola. Assim, me apelidarem dos apelidos mais carinhosos possíveis. Eu tenho alunos que já estão formando, assim, né? Mas nunca esquece, a gente é figurinha carimbada ali no GM, né? Mas justamente por isso, costumo dizer que eu sou uma professora muito exigente, mas eu também costumo dizer que eu exijo no nível que eu ministro. Então eu tenho me preparado bastante, eu tenho corrido para que os nossos alunos eles realmente tenham o melhor. Né? Mesmo que a gente venha de escola pública, mesmo que a gente trabalhe em escola pública, tenha poucos recursos, mas se você realmente quer, é possível, né? Se você realmente, como o Dionei falou, se esforçar. Então, obrigada, Dil, e nós estamos aqui qualquer coisa. Dá o privilégio de compartilhar esse momento de conhecimento com a Raila. Sim, tá? Tem um carinho muito grande, admiração pelo trabalho dela, pela pessoa que ela é, né? A esposa de um grande amigo meu também. Fizeram mestrado juntos, né? Fizeram mestrado juntos. No Paraguai. Tem muita história. Ele poderia ter vindo, né? Pois é, na próxima eu vou convidar o Rodrigo. Professor Rodrigo. A mamãe disse que quando ela ia ter filho, ela era muito dolorida. Eu digo, imagina, minha mãe tem 10 filhos, nós somos 10, né? Esqueci até de falar de uma, que é a minha irmã, que ela é pastora também. Ediane. A Indiane, né? Então, pessoal, mais uma vez, tá? Quero agradecer ao professor Edionei, professora Raila, por ter aceitado o nosso convite.
Esperamos ter outras vezes aqui também para falar de outro assunto. Na verdade, eu gosto de compartilhar conhecimento, é muito, sempre bom. Sempre eu estou ali também na rede social. Eu gosto muito também dessa parte. Eu resolvi, tive esse projeto assim, porque eu percebi que aqui em Coari ainda não tinha. Tinha, ainda tem, se eu não me engano, são 12 podcasts que tem, mas assim, voltado assim para todos os segmentos, para vir aqui, falar, compartilhar, e para que a gente também possa conhecer um pouco da história do nosso povo, Nosso povo. Então, conhecendo aqui, talvez você volte aqui também para contar mais detalhada assim a história individual de vocês, assim, porque, entendeu? Porque aqui nós estava mais centrado nessa parte temática, entendeu? Mas aí a gente pode fazer o convite para vocês virem aí fazer individual, que aí te tem mais. Cada um, eu sei que vocês têm muita história, principalmente história de vida, como eu também, você sabe disso. E às vezes, sempre eu falo, às vezes as pessoas podem ver e dizer assim, olha, professor, mas por trás você teve toda uma história até chegar, onde galgou, vários caminhos, vários degraus para poder chegar. Sempre eu costumo falar assim, às vezes eu tenho meu filho, e com outras pessoas, até pessoas, aluno mesmo, sempre fala assim, olha, hoje, para se estudar, está mais fácil do que antes. Quando eu digo assim, mais fácil, porque hoje isso é uma oportunidade. Porque antes para eu ter um caderno, eu tinha que trabalhar, eu tinha que vender pipoca, eu tinha que vender banana, eu tinha que vender din-din lá pela praia, eu e meus irmãos, para poder ter acesso a um caderno, entendeu? A minha bolsa era de sacola, eu tinha que colocar os meus cadernos naquela sacola e levar, então, mas mesmo assim nós não... Isso, que a gente não entendeu? Tinha, né? E hoje a educação ela está aí. Hoje a universidade está aí, se você quer estudar na pública, tem público, se você quiser, Coari se tornou assim um polo, onde você, polo de educação, tanto na área educação básica mesmo, quanto na universidade, e isso é muito bom, e acredito que isso vai ser de grande valia para os nossos seguidores, as pessoas que estão vendo, tá? No mais uma vez eu quero agradecer, e você que está aí, tá? Não esquece, tá? Você que já está no Instagram, vai lá no YouTube, lá, pesquisa @podcast.quariense para você ter acesso a todo o podcast na íntegra, tá? E no Instagram também, nós estamos crescendo no Instagram, estamos crescendo no YouTube. Com certeza, o podcast.quariense ele vai ser um ponto de referência justamente para trazer não só entretenimento, como também informação, principalmente na área da educação, tá bom? No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau.